Como discutimos no último vídeo, a energia é uma das principais bases do mundo moderno, sendo combustível para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Todos os avanços e benefícios que podemos ter através de seu uso continuam aumentando ao longo do tempo. Diversas pessoas e organizações ao redor do mundo trabalham incessantemente para criar novas tecnologias que tornarão nossa vida melhor e mais fácil, e que nos ajudarão a conviver em harmonia com nosso planeta sem destruí-lo. Mas quem são essas instituições que estão trabalhando com energias renováveis, na academia e no mercado, no Brasil e no mundo? Quem são os líderes do desenvolvimento das tecnologias e da aplicação no mercado, dentro e fora dele? Bom, o primeiro passo para responder essas perguntas é entender o potencial que estamos enxergando em nosso futuro. Segundo o Departamento de Energia americano, o consumo global de energia irá crescer em até 30% entre 2015 e 2040, devido principalmente à contribuição do desenvolvimento massivo de economias emergentes como China e Índia. Esse crescimento acelerado dependerá da superação de certos desafios tecnológicos. As principais áreas onde o desenvolvimento tecnológico voltado para o mercado energético possui grande potencial de exploração para as próximas décadas são: a melhoria do armazenamento de energia elétrica, a adaptação das redes para diversas fontes de energia, principalmente as fontes intermitentes, a redução da poluição, como a emissão de gases do efeito estufa e rejeito dos processos, a eficiência do consumo de energia e a melhoria da transmissão de energia elétrica. Mas vamos por partes. Vamos analisar cada um desses pontos para entender como essas problemáticas estão sendo exploradas atualmente, identificando as principais iniciativas ligadas ao setor energético que visam desenvolver tecnologias disruptivas. A redução das emissões de carbono está indiretamente ligada à melhoria no armazenamento de energia elétrica. Essa evolução é fundamental para o ajuste das chamadas fontes intermitentes de energia, que, em sua maioria, são justamente as fontes renováveis e limpas. Uma iniciativa que pretende resolver esse problema são os chamados bancos de bateria. Os mesmos têm a intenção de armazenar, por meio de baterias, a eletricidade gerada nos picos de produção e utilizá-las nos picos de demanda. É difícil falar hoje nesse desenvolvimento tecnológico sem mencionar Elon Musk. O atual homem mais rico do mundo, por meio da Tesla, se comprometeu em março de 2017 a instalar em apenas 100 dias no sul da Austrália um banco de baterias com capacidade para abastecer 30 mil casas por 1 hora. Caso excedesse o prazo, prometeu que o projeto seria gratuito para o governo australiano. O objetivo não chegou a se concretizar, uma vez que a duração foi de apenas 63 dias. O banco foi conectado a um parque eólico a menos de 200 km da cidade de Adelaide e injeta energia no sistema como forma de estabilização da oferta e prevenção de apagões. A instalação de Musk, porém, utiliza as tradicionais baterias de lítio. As baterias de lítio foram desenvolvidas na década de 90 pela Sony para suas aplicações eletrônicas. Celulares e computadores que deveriam ser o mais leves e compactos possível. Elas não foram concebidas, portanto, para um armazenamento prolongado e de grande porte conectado à rede de transmissão, e tendem a degradar com o tempo, podendo causar problemas de perda de eficiência e superaquecimento. Para fazer fácil esse desafio, o professor Donald Sadoway, do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, criou a Ambre, uma companhia que desenvolveu um outro tipo de bateria voltada para essa aplicação em específico, as baterias de metal líquido. Elas se baseiam na reação de aquecimento de uma liga metálica até cerca de 500 graus Celsius, e sua separação entre uma parte positiva e outra negativa, gerando assim a fase carregada da bateria. O processo é simples e pode ser facilmente revertido para o estado inicial pelo descarregamento da bateria. A vantagem existe porque o composto utilizado não precisa ser leve, como no caso do lítio, mas sim barato. São utilizados elementos poucos nobres como o cálcio e o antimônio em um procedimento com uma degradação mínima ao longo do tempo. Apesar das claras vantagens desse produto, ainda são encontradas dificuldades para a entrada da tecnologia no mercado, pois a indústria já está estabelecida para as baterias de lítio em escala. É o chamado bloqueio tecnológico. Todos esses avanços promovem a estabilização da oferta e contribuirão para a consolidação das fontes renováveis de energia, mas devem andar de mãos dadas com outro importante pilar, a redução nos custos de produção aliada à construção de infraestrutura. Nesse aspecto, a solução vem do investimento massivo em pesquisa e desenvolvimento e, é claro, na construção de novos parques geradores. Quanto ao mercado eólico, há dois players que se destacam. A Siemens, empresa global de tecnologia e parâmetro em inovação na engenharia por mais de 165 anos. Ela é a número 1 em fabricação de turbinas para usinas eólicas instaladas em alto mar e é referência em automação e desenvolvimento de softwares para essa indústria. Possui hoje potência instalada de mais de 100 gigawatts distribuída em 90 países. Isso equivale a aproximadamente 60% de toda a capacidade instalada de geração de energia elétrica no Brasil em 2019. Outro player de referência é a GE Energias Renováveis, que é uma startup de 10 bilhões de dólares, destaque em aplicações mais tradicionais e que possui potência instalada superior a 400 gigawatts. Isso corresponde a 2,35 vezes toda a capacidade instalada de geração de energia elétrica no Brasil em 2019. A empresa, por exemplo, foi pioneira no desenvolvimento das chamadas fazendas de vento digitais.
Elas recolhem dados em tempo real dos fatores meteorológicos, componentes físicos e relatórios de performance para construir modelos de estimativa de produção que vão ajudar as empresas e o governo nas tomadas de decisão. No campo da energia solar, os maiores produtores de painéis solares se encontram na China. As 4 maiores empresas do mundo nesse quesito são originárias do país. Já se analisarmos a geração em si, a indiana Adani Solar se sobressai, com 12,3 gigawatts de capacidade fotovoltaica instalada, equivalente a toda a capacidade instalada no estado de Minas Gerais em 2019. No contexto mais específico do Brasil, a aposta nas energias renováveis tem sido ampliada para contratos privados. Multinacionais como Enel, Engie e EDF têm buscado outros meios além dos leilões estatais para entrar no país, o mercado livre de energia, uma tendência mundial como veremos adiante. Segundo pesquisas da BNEF, o número de contratos privados para compra de energia limpa cresceu em 384% em 2019, atingindo o patamar de 640 megawatts negociados, o que corresponde a um pouco menos da potência instalada de Sergipe em 2019. Eficiência do consumo e transmissão de energia. A eficiência do consumo de energia passa pela utilização inteligente de equipamentos eletrônicos, carros e eletrodomésticos. 2 conceitos são importantes para entender essa aplicação: as Smart Grids e a IoT. A IoT, ou Internet das Coisas, consiste na implantação de redes de internet sem fio nos equipamentos elétricos, de modo que permita a interconexão entre eles em uma rede de dados. Além de melhorar a experiência do usuário, esses dados podem ser utilizados por uma rede inteligente de gerenciamento energético, a Smart Grid, que se comunica com a geração e a distribuição para tornar o consumo e a produção de eletricidade mais eficiente e confiável. Da mesma forma, carros autônomos que enviam suas informações para um sistema unificado podem evitar engarrafamentos e diminuir consideravelmente o consumo de combustível. Sediada em Chicago, nos Estados Unidos, a Ampere Technologies desenvolveu o sistema operacional Factory OS. A tecnologia utilizada em fábricas se baseia na implementação de sensores conectados às máquinas para recolher seus dados de consumo energético e tempo de uso. A informação é unificada em uma rede onde os algoritmos são implementados de modo a otimizar o processo de manufatura, ocasionando na redução dos gastos com eletricidade. A eficiência do consumo está relacionada também a um fenômeno do mundo moderno, a participação direta do usuário final. E essa característica pode ser encontrada em uma nova atividade crescente do setor de energia, a geração distribuída. A geração distribuída consiste da geração de eletricidade fisicamente próxima ao consumidor e conectada diretamente à rede, contando principalmente com a utilização de fontes renováveis. Com esse advento, pessoas físicas podem instalar placas solares e pequenas turbinas eólicas em suas residências, tanto para consumo próprio, quanto para gerar um desconto quando o usuário consumir eletricidade pública. Em território nacional, a potência instalada dessa modalidade já era de 4 gigawatts no final de 2020, tendo duplicado no último ano, e é composta por 99,8% de produção solar. A previsão, segundo o ANEEL, era de atingir os 4,5 gigawatts em apenas 2024, mas essa meta logo mais será superada. As novas tecnologias citadas correm em paralelo com o desenvolvimento de infraestrutura e os avanços regulatórios ao redor do mundo. No Brasil, os agentes que estão viabilizando a chegada da 4ª Revolução Industrial no setor elétrico são as associações civis, ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, e a CCEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O ONS é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, ou o SIM. Ele é responsável também pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O ONS, em 2021, colocou em produção um modelo que otimiza a operação do sistema elétrico, analisando a operação de meia em meia hora. Isso permitiu estabelecer preços horários da energia elétrica, que antes era semanal, e a otimização da relação oferta por demanda do sistema elétrico. Isso permite uma resposta mais rápida à demanda de energia e facilita a inserção de energias renováveis intermitentes no Sistema Integrado Nacional. Já a CCE é quem viabiliza as atividades de compra e venda de energia elétrica em todo o país. Ela é responsável por permitir que empresas e pessoas físicas possam comercializar energia em um ambiente de livre mercado. Atualmente, para se tornar um membro desse mercado livre, existem barreiras regulatórias que devem cair com o tempo, devido ao contínuo trabalho da CCE para abrir a comercialização de energia. A previsão atual é que em 2024 o mercado atinja o varejo, ou seja, pessoas físicas podendo comprar e vender energia elétrica para o consumo próprio, escolhendo o fornecedor e possivelmente até a fonte de energia. Dessa forma, cada indivíduo poderia contribuir com a redução das emissões de carbono e diminuição do uso de combustíveis fósseis, escolhendo receber em suas residências a eletricidade produzida por fontes renováveis. No todo, o cenário é muito complexo. Tanto no Brasil quanto no mundo afora, existem muitas incertezas em relação a diversos aspectos. Quando que atingiremos o tão esperado Smart Grid? A melhor solução para os sistemas elétricos é a geração distribuída ou geração centralizada?
A energia renovável conseguirá substituir os combustíveis fósseis? Mesmo que hoje muitas previsões sejam feitas, somente saberemos o resultado final com o tempo. Porém, uma coisa é certa: o futuro da energia renovável promete ser eletrizante.